E aí, pessoal, boa tarde. Tudo tranquilo? Esperar a galera chegar. Esperar o Natanael chegar também. A gente já vai começar. Como estão? Tudo tranquilo? Natanael Luga entrou. Daqui a pouco a gente se vê em SPEC. Daqui a pouco a gente se encontra aí no Classical Rio. A galera não tem se inscreveu, se inscreva, tem vaga ainda, hein? Aproveite. E aí, seu E aí, senhor Natanael, como está? E aí, tudo certinho? Hoje calmo, mais tranquilo. Sexta-feira um pouco mais calmo por aqui, né? Sexta-feira passada, punk. Muitas aventuras. Pois é, olha aí, doutor Yaspek aí. Tá chegando Já dá... Pascal. 2 semanas a gente se vê. Estaremos todos lá. Já aproveitando então, dando um recado aí, Fernando. Chega. E tá chegando no Clássico Rio, né? Tá chegando. Aí, bota aí as datas aí que a gente, pelo menos eu de cabeça, não vou lembrar. 31... 31 de agosto, 1, 2 e 3 de setembro, não é isso? Uma coisa assim. Quinta-feira, pré-conferência, 6, sábado, domingo. Dá uma procurada aí. Isso. No Instagram, Classic_Rio, ou fala comigo, Fernando, que a gente passa as informações. Uma galera boa chegando aí. Um monte de gente que vai estar no Clássico Rio aí. Já tô vendo o Pedrão aí. Aí. É isso aí. Isso aí, começa dia 31 de agosto, como o Rafael disse. Quinta-feira, tem a pré-conferência já. E 1, 2 e 3 de setembro, é a conferência rolando. Tem Aqui no... até a live de hoje, né? Porque, assim, para quem ainda não tem muito contato com Pilates clássico, falar e tal, é uma oportunidade de... Eu não sei nem se usaria esse termo para uma pessoa como essa, mas é para levar um tapa na cara, assim, para dar uma despertada para a profissão, porque você vai ver muita coisa com pessoas, assim, tem nomes que vão estar lá absurdos de perder, né? Eu mesmo tô doido para conhecer o Jerome de perto, etc. A galera é sensacional. Verona, aliás. Bem, então, assim, eu começo, deixo a bomba aí, sai, você fica falando aí, que eu vou soltar a bomba e depois, uns 15 minutos eu volto, tá legal? Então, vamos lá, como a gente fala. Tá live aí ou ela já agora é diferente aqui? É, não sei, não fica lá embaixo, Já botou sabe? o título. É profissional. Faz tempo que a gente... o Instagram aqui é meio enferrujado. Vamos nessa. Vamos nessa? Então, seguindo aí a nossa ideia, a importância do método tradicional para os professores aí, Natan. Vou deixar a bomba contigo, vou sair, um abraço, até mais. Esse dia aí. Por sinal, tô vendo uma galera que eu tive contato recentemente aí, algumas pessoas de Goiânia, né? A gente teve lá na semana passada. Diga aí, Natan. Oi? Diga aí, o que você tem a iniciar sobre isso? E já de cara, gente, aproveitando para aqueles que estão aí, encaminha o aviãozinho para pessoas que vocês acreditam que teria assim, interesse nesse tema. Eu sou meio suspeito para falar dessas coisas, vou tentar ser... olha, Paulinho, vou tentar ser sucinto, coisa que não é fácil para o cara dos áudios de WhatsApp. O cara dos áudios, dos podcasts. Mas é basicamente o seguinte, gente. Uma coisa que sempre me pega é, por exemplo, a experiência que eu tive. Porque, assim, eu sou desde criança, eu vivenciei muitas coisas relacionadas à minha cultura e que isso, para mim, sempre teve uma certa lógica. Sempre para mim teve lógica eu entender de onde vieram as coisas, do porquê das coisas. Porque é assim que funcionava para mim. Eu sou de uma cidade interior, aqui de Pernambuco, e eu ainda peguei a época, eu sou de uma cidade chamada
Caruaru, né? Conhecida como capital do forró. Eu sou de uma época que o São João, que é a festa mais tradicional nordestina, acontecia, quase todas as ruas tinham São João. Então eu cheguei na época que tipo, tinha uma palhoça na minha rua, nessa época junina, sabe? E então assim, sempre para mim foi muito forte essa coisa de entender de onde vieram as coisas, né? As coisas raízes que nos representam. Isso me fez, talvez influenciou um pouquinho até a minha forma de trabalhar e das coisas que eu gosto. Eu gosto muito de coisas antigas. E aí, quando eu comecei a trabalhar com Pilates, que via as fotos do Joseph Pilates, eu achava muito estranho ver um cara de sunga com uma mola sendo puxada pela cabeça e ninguém me conseguia informações sobre aquilo. E não era má vontade de ninguém. É porque isso, de 2015 para trás, era tipo quase ninguém realmente. E talvez algumas escolas, logicamente, a gente sabe, que tinham acesso mais a esse tipo de informação, mas o grande público do Pilates não tinha acesso. Então, eu ficava, ué, como é que, como que funciona isso? O porquê disso? O que será que Pilates pensou quando criou essa lógica? E uma coisa que eu sinto, de muitos profissionais que eu tenho contato, muitas pessoas se dizem cansadas do que fazem. E eu acredito que essa sensação de cansaço, ela vem justamente porque a gente não tem nem parâmetro de onde se inicia e onde se termina. Então eu chego no meu estúdio para dar uma aula e pô, eu vou dar o que hoje? Então eu vou meio que seguir uma lógica quase como de musculação, às vezes. Hoje vai ser, sei lá, vou focar em braço. É um pouco menos do que musculação, mas vou focar em braço. Amanhã o foco vai ser mais abdominal. No outro dia, mais perna. No outro dia, mais coluna. E você ter que, todo santo dia, inventar, criar exercícios que tem uma lógica também que é diferente do crossfit, da musculação e do próprio Pilates clássico. Então, todo dia tem que criar uma coisa nova, criar uma coisa nova. Já começa que se você não for criativo, complica, né? E eu que sou extremamente criativo para esse tipo de coisa, pô, minha aula parecia uma aula de circo. Todo dia tinha uma novidade, todo dia, todo dia, todo dia. E o que que acontece? Em um determinado momento você começa a cansar, porque tira de você uma energia que deveria estar focada em outra coisa. E isso no geral, tá? Para mim, nada melhor do que se de um jeito ou de outro. Boa ideia, Júnior. Ó, se de um jeito ou de outro a gente fala que atua com um método e todo método minimamente precisa ter uma regrinha, normas, um conceito mínimo que esteja presente ali, como que hoje você procura, por exemplo, na área de Pilates, e você literalmente tem que olhar o protocolo que foi seguido, porque sabe que todo mundo faz uma coisa diferente e dá o nome de Pilates. Entendeu? Então, é como se fosse algo sem alma. Então, eu acredito assim, se você trabalha com Pilates, algo que tem não só a prática física, mas usando ou não, você sabe que tem uns aspectos filosóficos ali por trás. A gente sempre fala que tem princípios que regem aquilo. Que tem um cara que personifica esse trabalho e você não compreende o verso, a sensação que eu tenho é que você está sem alma no trabalho. Então, antes de qualquer coisa, para a gente iniciar, eu acredito que, para mim, pelo menos, faz muito mais lógica, porque você poder olhar para uma foto que tem exercícios de Pilates, com o próprio Pilates fazendo ou ensinando, e você entender onde aquilo se encaixa, na minha ótica, dá uma sensação de poder, no bom sentido, para um instrutor, que é diferente de simplesmente eu coçar a cabeça hoje e dizer assim, deixa eu ver o que é que eu vou inventar hoje para o meu aluno. Sabe? Então, não, é você ter uma base mínima ali para poder fazer a coisa acontecer. A receita do bolo, ingredientes, entendeu? Para um bolo fluir, fazer gostoso. E não simplesmente zero. Não sei se
Sim. Você pode dizer que a pessoa precisa compreender o próprio trabalho, né? Compreender totalmente aquilo que ela faz. E como você disse, como a gente falou até na live passada, né? Que parece uma extensão da live passada. Ressignificar o trabalho dela. Encontrar o porquê daquele trabalho. É isso aí. Ela precisa compreender a fundo o trabalho que ela está desempenhando. Para você, a centelha dessa compreensão veio através, como você disse, de repente, da questão histórica, como você é um cara que folclore bem presente no teu sangue, pela tua região, pelo teu trabalho, enfim. Você é um cara bem ligado às suas raízes, da região que você mora, do que foi passado para ti. Então, para você, essa fagulha e ressignificar o teu trabalho foi a partir da história. Você quis compreender mais o teu trabalho a partir da história. E isso, com certeza, te tornou um profissional melhor. Mas essa fagulha ela vai ser feita de diversas maneiras. Outros profissionais vão ser atingidos de outras formas. Para mim, foi uma fagulha mais social, vamos dizer assim. Eu comecei a trabalhar, quer dizer, na verdade, eu tive que começar a trabalhar com isso para me inserir de novo na sociedade. Foi uma forma social de estar novamente no meio trabalhando. Tá? Devido a um problema médico, eu tinha que trabalhar de alguma forma. Encontrei o Pilates, comecei da forma que a maioria começa, não na forma tradicional, mas como você disse, eu comecei já, alguma coisa ali me dizia que eu tinha que fazer algo mais, sempre a ideia de ser um profissional melhor. Eu estou aqui para ser um profissional melhor, eu quero perdurar, né? Eu quero que o meu trabalho perdure, eu quero que ele tenha significado. Para mim ser um profissional melhor, eu preciso entender aquilo a fundo. E foi onde eu comecei a descobrir todo o processo do Pilates clássico e aí foi. É uma bola de neve. Você começa a encontrar algo, daquilo vai gerando, acrescenta algo, aquilo vai gerando, vai acrescentando algo e a bola vai só crescendo e você vai só empurrando a bola para frente e continua. A bola só crescendo, a bola só crescendo. E daí a gente segue. O caminho é esse. A gente está sempre empurrando a bola de neve. Ela está cada vez maior. Está só aprendendo cada vez mais. Mas tem que ter essa fagulha. Essa fagulha tem que acontecer de alguma forma. O Fernando, agora o que eu percebo que é muito, assim, a gente precisa entender todo o contexto, né? O universo de Pilates no Brasil, ele tem um tamanho que tem e a linha de raciocínio e o mercado, ele é do tamanho que é porque, digamos, a coisa foi se popularizando de uma forma mais simples. A gente poderia dizer assim. Então, alguém fez um curso mais caro, mais detalhado, etc. Foi passando a empresa dando outro curso, né? Deu acesso a muita pessoas. E junto a essa coisa mercadológica, a gente tem uma atividade, não é de hoje, o nosso que é fazer as pessoas entenderem o caminho que vão seguir, quantos estão saindo da faculdade. Está cortando meu... Está cortando um pouquinho o som. Deu uma espicotada. Quantos em quantos a gente não sabe que saem da faculdade sem saber em que vão trabalhar? Então, entra talvez assim, surge uma oportunidade. Onde é que surgem mais oportunidades? Oportunidades surgem na área de Pilates, na área da ginástica laboral, né? Então as pessoas, eu quero trabalhar e quero ganhar dinheiro, né? Não necessariamente eu sei que Pilates é bom para a saúde e ponto final. E aí e às vezes as pessoas cobrem dentro dessa área ou não. Então, vão seguindo às vezes ali e aquilo parece que vai sentido, vai
sendo simplificado. Então, você ressignificar o trabalho é algo que, para mim, é o primeiro ponto. Porque isso, certamente, vai ter melhor. E você, como pessoa, vai estar nesse trabalho presente. Né? No mesmo na prática, tem uma frase de Pilates que usa muito, é estar presente, não estar. É você estar presente faz. E essa coisa cortada, eu, pouquinho. essa coisa cortada, talvez até questão quase espiritual, que você está mandando cortar para fazer sentido. Essa cortada, ela também é a nossa graduação. É a nossa forma de aprender a como atuar com um cliente, um aluno. Que é um conceito picotado onde nós, na reabilitação, quem é fisioterapeuta, nós atendemos uma pessoa que tem um ombro machucado. E mesmo com a saúde mudando, a forma de enxergar a saúde em geral, ainda somos aqueles que olhamos e focamos muito para o ombro machucado. E não para a pessoa que possui esse ombro machucado. Será? E essa é uma visão que Pilates já defendia, como outras práticas antigas. Então, antes de qualquer coisa, para mim, você acessar Pilates, ou Joseph Pilates, Pilates tradicional, é um pouco você acessar uma lógica de saúde um pouco mais plena, menos mecanicista e menos cotada. Menos fragmentada, mais ampla, né? E aí, nesse sentido, para quem não é da área, é você entender, então, por que existem sequências, o porquê a história do mente e corpo, e não apenas falar porque no seu curso falaram e você, às vezes, no seu corre-corre, não parar para refletir sobre essas coisas. Chega num ponto, gente, tudo bem que eu sou meio maluco, então, para mim, tem coisas que... Mas, assim, chega num ponto que você começa a transcender esses conceitos. Assim. Por exemplo, tem alunos que chegam aqui no Move, alunos que chegam com experiência motora perdida. Parece que não tiveram infância, não tiveram prática. Pularam a fase do engatinhar, andaram direto. Justo. E, às vezes, as pessoas já com muita idade, né? E que estão há décadas sem fazer nada. Então, você, quando começar a entender a lógica de Pilates, você não vai pegar um camarada desse e simplesmente deita aí, vamos fazer um 100. Você vai entendendo. Pô, eu tenho que resgatar esse cara, porque a essência do método é resgatar as pessoas. Tirar elas dessa fase meio nem, sabe? Parece que a vida... Da inércia. Eu vou fazer a vida manda, mas ao mesmo tempo parece que eu não paro para pensar no que eu faço. Eu não paro para analisar que a gravidade me empurra e eu preciso empurrá-la de volta. Conceitos mínimos que Pilates pensava. De tipo, você que está vendo, você que está dando aula, você tem que transformar o camarada em um cara menos dependente de tudo. Menos dependente do que as pessoas falam e menos dependente para fazer suas ações básicas. E é nesse sentido que a gente, hoje, somos uma sociedade que a gente não consegue ficar de cócoras. É uma sociedade que não para pensar nas informações que recebe. É como se estivéssemos passivos só recebendo. E não era isso que Pilates queria. Entendeu? Então, aí chega naquela história de que é uma coisa quase que filosófica, muito mais ampla. Né? E esse é o caminho que a gente precisa seguir, pelo menos que eu entendo que... Quem entende mais dele, você tira suas conclusões. Você segue ou não sequências, você compra ou não aparelho. Eu acho que é o fim de tudo. Antes, qualquer coisa você tem que ter mensagem. Buscar entender a mensagem e passar para frente isso. Antes de você chegar nesse ponto que você decidir entender todas essas mecânicas, entender a pessoa de pé, deitada e tudo mais, precisa de identificação, né? Não adianta você querer saber a importância do trabalho a fundo se você não se identifica com aquele trabalho, cara. Aquilo não vai te levar a nada. Você vai ser só você vai manter aquela barreira de rejeição ali do lado. Você não se identifica com aquilo,
você vai sempre rejeitar aquilo, porque não é do teu agrado, né, do teu feitinho, não bate contigo, entendeu? Então, acho que o mais importante é você ter identificação com aquilo, concentrando pelo menos buscar uma identificação em algum ponto, para você procurar entender a importância daquilo a fundo, porque aquilo não vai se apresentar para você de uma forma, como é que eu vou dizer, não é só uma teoria. A gente pode ficar falando, e mesmo assim não vai ter significado nenhum para você. Você tem que realmente sentir aquilo. Você tem que praticar, você tem que estar disposto a se abrir fisicamente para absorver aquilo, né? A gente falando dentro dessa linha tradicional do Pilates, né? Então, assim, você tem que buscar uma certa identidade. E se não ocorrer essa identidade, então tudo bem. Você segue seu trabalho e seja feliz, trabalhando da melhor forma possível. Mas seja honesto com tudo, né? Tenha respeito com tudo, né? Respeito ao método, respeito a quem criou, respeito às pessoas que vão comprar, entre aspas, né? Vão te procurar, ou vão comprar, ou vão se beneficiar daquilo. Funciona assim. Assim. Antes da gente chegar lá fundo, calma. É um processo. E ver que é importante, assim, a gente ter muita clareza, né? Hoje a gente acaba... Parece que era... Se você for ler Pilates, tem muitas coisas que ele falava que hoje acontecem, né? Então, às vezes, a gente só quer... Todo mundo está fazendo essa transição. Então, tem o que fazer. Sim. Todo mundo está fazendo... Tem? Fazer para não perder o bonde da história. Mas, na verdade, isso que você falou de identificação, a gente precisa entender e se colocar na situação onde é muito grande, por exemplo, o número de profissionais que entram na área de Pilates e que não praticam exercício, não gostam de praticar exercício e não se cuidam no geral. E aí você, quando abre os olhos, por exemplo, para o Pilates clássico, tem no geral, se coloca nessa de tipo, perfeito, você vai cuidar dos outros, mas começa a se cuidar, primeiramente. Exato. Isso se torna já um abismo. Sim. E tem pessoas que acham que o cara tem que se tornar o atleta o Jean-Claude Van Damme diário. E eu tenho minhas ressalvas, acho que sim, é importante, lógico. Mas você não vai transformar uma pessoa que não pratica exercício há anos em um atleta do dia para a noite. Então, primeiro que eu acho que a pessoa precisa entender você comprou a ideia, está disposto a trazer isso para você, entender Pilates mais, praticar em você com suas dificuldades, porque Pilates não é competição. Isso você está também a trazer sua galera, seus alunos, pacientes, para essa transformação. Porque se todos quisessem... Era essa lógica do Pilates, eu queria que todo mundo conhecesse essa lógica. E você eu não tô afim. Então mas respeita aquilo que existe. Não tá afim, tudo bem. Mas existe isso aqui, ó. Isso é isso. Pronto. Porque senão chega no ponto que se torna isso aqui, ó. Vou até virar a câmera para as pessoas que vão querer só decorar sequências. Não, Pilates é uma sequência que eu vou passar meu aluno fazer uma coisa ou outra. Não é essa a ideia principal. Então, isso, se você vai ou não se mas eu acho que é legal entender o cara, sabe? Léo, peraí que tá cortando um pouquinho então. Tá cortando aqui. Tá. Será que é aqui, hein? O sinal de Recife chega aqui um pouco mais devagar. Até porque também choveu muito hoje, pode ser que não duvido que seja não. Ok, vai lá, continua a sua ideia. Basicamente é isso, assim, poxa, é importante conhecer onde você está. Como é que se a gente for pegar as graduações, quando você vai fazer educação física, você estuda a história da educação física. Exato. Não é por acaso. É para você ter uma noção mínima do que aconteceu ali, o que fez sua profissão ser o que é. Mesma coisa a fisioterapia.
eu fui professor de uma disciplina, História da Fisioterapia. Essa é uma disciplina chata, por sinal, mas você precisa conhecer. Minimamente conhecer. Então, assim, se as pessoas não param para prestar atenção nos detalhes, e às vezes eu sou mal interpretado um pouco por isso, você vai chegar num ponto onde você não sabe nem o que você está fazendo. Aí vou colocar o outro extremo, de você apenas aplicar desafios de fim de semana, seus alunos terem. Aí surgindo a pergunta, e por que você está fazendo apenas bendito desafio do fim de semana? Será que não está faltando algo nos objetivos que você tem com esse paciente e aluno? Ou você está buscando só uma felicidade efêmera ali, um momento ali de motivação? Essa motivação, ela está acontecendo nos outros dias ou só no dia do desafio? Entendeu? Então, às vezes, o buraco é mais embaixo. Às vezes, você não ter essência do próprio trabalho. Seja um físio, seja um pilates direcionado para fisioterapia, seja um pilates mais estruturado como pilates. Enfim. Então, essa eu acho que é uma dificuldade, na verdade, geral. E quando entra no pilates, é um reflexo de uma sociedade que, eu sempre falo, uma sociedade meio fast food, que é tipo, eu quero apenas que o aluno se sinta bem naquele momento. Então, eu faço as coisas que ele quer. Nem é objetivo da educação física, da fisioterapia, e nem do pilates. Tem que buscar aqueles objetivos reais que você percebe no aluno, e para isso você precisa entender o que você quer, o que ele quer, o que foi visto numa avaliação, seja dinâmica, estática, seja lá como for. Então parece que vão perdendo esses parâmetros de vira sociedade divertida. Não pode ser assim. Aí quando a gente entra nessa questão de negócio já, aí já envolve outras coisas, né? Envolve medo de... A gente está falando de mercado, envolve o medo do mercado, de você manter o teu estudo de pé, de você agradar para ter um aluno, porque o cara do lado faz, eu vou fazer. Então já entra nessa questão, né? Tudo bem, você entendeu a importância daquilo, sabe que o método tradicional tem a sua importância, e aí, na hora de aplicar, você fica com medo de aplicar aquilo, não aplica, porque você tem um medo mercadológico, como você disse, né? Não vou fazer isso, porque todo mundo quer uma novidade, e aqui essa coisa tradicional é muito chata, como dizem, né? É muito fechada, eu vou ficar aqui fazendo handler todo dia, vou ficar fazendo footwork todo dia, vou ficar fazendo foot corrector aqui todo dia, até melhorar alguma coisa, enquanto o coleguinha do lado está tirando foto pendurado e tudo mais, né? E aí entra a questão da identidade, de ressignificar, como o Paulo, medo de rejeição, né? Mas você tem que estar confiante no que você está fazendo. Por isso que você entendeu aquilo a fundo. Você tem que acreditar naquilo. Aquilo funciona, cara. Você tem que aplicar. Existe uma aplicabilidade. Aplica em você, aplica nos outros e veja o resultado. É o resultado que fala por si. É o seu trabalho que fala por si. Não é o coleguinha do lado que vai ditar o seu trabalho. O seu trabalho tem que falar por si. E é uma dificuldade que não é simples de modificar, né, Fernando? Porque nem um pouco. Qualquer mudança é difícil. Começam conosco, né? Ah, mas há isso que não funciona. Sabe, se você nunca fez, né? Eu já passei por fases assim, por exemplo, com aulas individuais. Porque até hoje chega gente entrando em contato, perguntando se atende por plano. Acontece, porque é do mercado. Então, assim, sei lá quantos anos atrás, eu dizia, tem o serviço de aula individual, mas era uma coisa que a gente mal divulgava. E eu vejo que muita coisa mudou. Na verdade, principalmente da pandemia para cá, na área de Pilates, muita coisa mudou. Incluindo as pessoas que usam Pilates, não porque estão machucadas. Sabe que ainda, na maioria dos lugares, é o maior grupo. Vamos fazer uma fisioterapia diferente. Mas isso mudou bastante. Então, eu acredito que a gente está num momento interessante. E aí, nesse sentido, você está numa área
e tem tantos praticantes no mundo, uma área que cresce. Eu acho que você, de um jeito ou de outro, precisa entender essa área mais profundamente. E, nesse sentido, não tem como fugir de entender um pouquinho o quadro clássico. Mesmo que você não queira seguir a linha tradicional. Uhum. Enfim, mas, ué, por que não entender, estudar um pouco mais sobre isso e ver até se é algo que você mexe contigo, né? Uhum. Porque dá alma ao seu trabalho, eu acredito. Exato. E eu ainda vejo pessoas comentando coisas do Joseph Pilates com muitas certezas e, tipo, Ninguém sabe, realmente. não é esse o caminho, assim, Não, não. sabe? O caminho não é procurar pelo em ovo. É, O caminho não é escrever um epílogo para o livro. O livro está pronto, cara. É só seguir aquilo ali. A gente não tem página em branco para escrever, cara. Aquilo está pronto. O livro está aí, ó. O que ele deixou está aí, é só usar. Então, cara, você não precisa mexer no que está pronto. Está pronto, cara. Você só precisa entender a fundo. Como o Eric disse naquela nossa live lá atrás, a mãe dele. Ele disse: a gente precisa ter o máximo de compreensão, o mínimo de interferência. isso. Enquanto a gente não tiver o máximo de compreensão, cara, vocês vão interferir demais, entendeu? A gente precisa ter o máximo de compreensão. Compreender aquilo ali é o máximo. Aí você pode pensar em alguma coisa, mas a gente não chegou nem perto do máximo da compreensão. Entra um pouco naquilo, né, Fernando? É se tornar especialista na sua área. Uhum. Se você, enfim, não busca entender melhor a sua área, Exatamente. e eu Como é que digo a você, como é que você queira que alguém procure você, se nem mesmo você entende o que você está fazendo? Você vai atender a quem? Você vai ajudar quem? Você vai quando eu comecei, melhorar quem? Se você não consegue nem melhorar você mesmo, entender aquilo a fundo. quando eu comecei na área de Pilates, eu sinceramente, eu não entendia qual era a diferença de Pilates para treinamento funcional. Uhum. Porque Pilates ela acabava tendo tanto elemento, até de acessórios e etc., do funcional, que eu dizia, ué, mas qual a diferença exatamente? A diferença é porque Pilates era um cara, que foi um alemão, Uhum. que a mulher enfermeira e que, enfim. Então, qual a diferença real disso? E o que é mais legal é que eu acho isso assim imprescindível, né? Quando você tem mais domínio sobre algo, sobre um instrumento, você pode ter o discernimento de, a partir daí, seguir ou não. A partir Uhum. daí, poxa, vou dar um exemplo assim. Digamos que eu sou um cara mega criativo. Eu até dei o exemplo do Chico Science, eu acho, na live. Uhum. Foi, exato. Um cara mega criativo. Tenho milhões de ideias na cabeça. Eu quero ter como base desse trabalho que eu quero criar o Pilates. Beleza, irmão? Pega a lógica e bota outro nome e faz outra coisa. Como tem técnicas por aí, e como o próprio Pilates. Se você vê o método, tem muita influência do yoga. Qual que veio primeiro? Uhum. O yoga que é milenar ou o Pilates? Enfim, Uhum. tem muita coisa do yoga. Então, será que Pilates era o yoga contemporâneo? Não tem muito isso. Não, o cara que pegou um monte de experiências dele, formatou em um novo projeto. Então, isso para mim não é problema. Né? O problema é, às vezes, a gente fazer coisas mirabolantes e a gente não sabe dar um Uhum. nome, muitas vezes até de forma, entre aspas, inocente, assim, isso E aqui, ó. você nitidamente, você observa nitidamente que a pessoa que É, você está ensinando aquilo, ela não se encaixa naquilo ali de jeito nenhum. Ela não consegue fazer aquilo, mas você insiste em botar a pessoa daquele jeito, sei lá, pendurar daquela forma, e você vê nitidamente que ela não consegue. Mas, como a gente disse, por querer agradar, você sim. tenta forçar o máximo possível Eu tenho um aquela perfil que forma. eu sigo, né? Eu sigo muitas pessoas. Tem um perfil que eu sigo e toda postagem que aparece para mim é de um desafio. E são desafios, tipo assim, com 6 pessoas, às vezes. E eu vejo que
Cara, é só para aquela motivação, vamos lá para fazer, mas quando eu olho para o perfil, por exemplo, eu não entendo qual é o objetivo desse estúdio de Pilates. Uhum. Porque no dia a dia a pessoa não vai ficar se Uhum. empilhando. Não é, Uhum. qual é o objetivo funcional daquilo? Qual é a lógica? A pessoa sentir potência, sentir que poxa, Uhum. conseguir desafiadoras? O maior desafio não é um exercício só. O maior desafio é a regularidade. É você entender aquilo a fundo e manter a regularidade daquilo. Esse é o maior desafio. É você E outra, mudar. O desafio é mudar. Mudar é o desafio. e outra coisa, Fernando, tu falou de regularidade. Se a gente fosse seguir, retroagir, fosse lá para a faculdade, estudar treinamento físico, uma das questões lá, né, tem a relação com a periodicidade. Exato. Então, ele tem que ter uma periodicidade. E às vezes a gente faz uma coisa em relação à destreza motora, faz uma atividade hoje. Vou dar um exemplo do 100, né, que todo mundo conhece. Faz um 100 e vai fazer o mesmo 100 3 meses depois. Então, assim, porque aí já não, a criatividade já não tem mais o que inventar. Aí repete alguns exercícios. Como esse corpo ele vai conseguir absorver essa experiência motora se ela não se repete? Como eu vou me tornar melhor, seja qual for a experiência motora, sem repetição? Tem disciplina, exato. E aí eu também gosto de dar o exemplo da caligrafia, né? Porque só tem uma boa caligrafia se aquilo é treinado. Quando a gente é criança, a gente sofre muito nisso. Mas eu não sei se tem a ver também com como a nossa sociedade vem se encaminhando, né? Onde a gente, no geral, não quer enfrentar os desafios para ter os resultados. Isso, no geral, eu encaixo nisso. Assim, a nossa mente já quer saber do resultado final das coisas. Então, entra justamente nesse ponto a gente raciocinar qual é o nosso propósito como estúdio de Pilates ou como profissional de Pilates. O meu propósito é simplesmente ser uma fisioterapia diferente? O meu propósito é simplesmente ser uma academia mais divertida? É esse o seu propósito como profissional? Então, quando você começa a raciocinar isso, não, mas eu quero mudar a forma das pessoas enxergarem a atividade física no dia a dia. Então, se você começar a pensar assim, a sua lógica está muito mais parecida com a de Joseph Pilates. Que ele queria que as pessoas se tornassem pessoas ativas no dia a dia. Na década de 20 ele já percebia. Então, a gente está 100 anos depois aqui falando sobre o mesmo tema. Então, parece que a gente está indo para trás. Estava vendo dados do IBGE. Poxa, mais da metade da população brasileira é sedentária. O sedentarismo é uma fase? Isso eu já ouvia lá na faculdade, lá em 2000, cara. A doença do século ia ser o sedentarismo. Não ia ser isso. A doença do século. E aí é bonito falar. Primeiro, a prática A atividade física é o primeiro requisito para a felicidade. Mas é. Então, assim, mas é essa coisa que eu acho que com a experiência a gente vai entendendo também. Sim. Porque, assim, existem fases na vida. Então, tem a fase que você está desgarrado da dieta, tem fase que você está desgarrado do autocuidado. A gente faz que treina pouco e por aí vai. Possível, né? E aí eu vou sentindo um pouquinho isso. Eu acho que as pessoas... E lógico, a gente passou por uma fase aí, alguns anos muito intensos negativamente, né? Muita briga, muito estresse, muito problema com saúde. Então, com saúde mental agora, tá vindo a rebordose, né? Então, assim, é uma fase que eu acho que o trabalho de Joseph Pilates está fazendo muito mais sentido do que em outras fases. Por isso, eu acho que também vocês, como profissionais que são da área, precisam abrir os olhos para isso. Poxa, o que é que este bendito Senhor queria? E eu acho que isso é importante você saber, porque, putz, você está usando o nome do cara. Então, nada melhor do que entender um pouquinho isso. Poxa, como é que isso reflete em mim? Como é que isso reflete no meu trabalho? Ou simplesmente eu estou fazendo aleatoriamente exercícios e protocolos de físio
enfim. Porque quando você começa a pensar mais além, pelo menos você começa a entender um pouquinho mais sobre o seu trabalho. E acho que se você quer reorganizar no geral as suas coisas, sua vida, saúde também é a organização das suas práticas. Então, se você quer Sim. organizar também a forma de pensar e tal, você tem que organizar o espaço que você trabalha, a mensagem que você tem no seu trabalho. Isso envolve disciplina, cara. É isso que a gente falou antes. Tem que ter E isso não disciplina. te obriga a ser professor de Pilates tradicional. Uhum. Pilates. Não. Mas você tem que ter claro o que é que você quer, para onde, o que é que o teu trabalho busca. Sim. Eu tô achando que as pessoas elas só estão, tipo, faz um curso de Pilates rápido, abre o estúdio, quero ganhar dinheiro, vem os alunos, e o cara vai no automático ali, ó. E não tá Você não acha que também tem muitos professores. Você deve escutar muito isso, né? O aluno chega para você, um cliente novo, e diz: eu vim procurar Pilates porque eu não gosto de academia, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de mexer. Ou seja, o cara não gosta de fazer nada e ele quer Pilates porque ele não gosta de fazer nada. Eu acho que muita gente que embarca nessa também, professores que querem absorver pessoas dessa forma. Você não gosta de fazer? Academia é chato, né? Repetitivo, né? Não, isso aqui é chato, beleza. Então vem para cá, Pilates, aqui é legal. Aí você cria aquela imagem do Pilates, é o quê? Pilates absorve aquela gente que não quer fazer nada e vamos embora, senta aí, vamos bater papo, vamos ficar no WhatsApp, faz 20 ali, 20 aqui, vai embora para casa. E no final ninguém entende porra nenhuma do que é Pilates. Não tem esse medo. É como a gente falou, medo mercadológico de perder cliente e tudo mais, né? Tudo isso envolve, né? Mas tem muito disso, eu acho, também. Os profissionais querendo abraçar todo mundo. Como a gente disse, Pilates é para todo mundo, mas nem todo mundo é para Pilates, né? Como toda atividade física, assim. Uns gostam de nadar, outros gostam de correr, outros gostam de fazer musculação. Faz parte, cara. Aquele cara que não faz nada vai entrar no teu estúdio porque é um professor que você não sabe nada. E pronto, ele vai fazer nada. O que você trabalha com nada. Fernando, uma coisa muito importante que você falou, que tem a ver justamente com assim, você entender o seu trabalho. Tem pessoas que não querem nada com a vida e eu não quero fazer exercício e etc. Sim, esse é o papel, por exemplo, muitas vezes, de um profissional da educação física que pega um aluno que, ó, ele precisa de exercício, mas não cai a ficha, tem que fazer ele gostar. Tem a pessoa que é psicólogo, que tem uma pessoa que precisa e ela não quer assistência, ela tem que buscar. Tem um nutricionista que vai fazer isso com aquele que está desgarrado da dieta durante décadas. Meu querido, ou você faz dieta ou você vai morrer do jeito que você está. Uhum. Então, tem essas pessoas. Agora, você tem que entender que se você quer pegar um aluno, seja nesses níveis aí, as pessoas que... eu vou porque é perto de casa. O médico mandou fazer, eu vou fazer. Eu tenho um Pilates aqui que é leve. Feita a gente ouve, enfim, algumas postagens assim, de gente famosa falando de Pilates. Pilates é legal porque é mais tranquilo, prepara o corpo para a musculação. Cara, eu acho que teve uma experiência mais levinha, né? Mas, ok, vão ter essas pessoas. Tá, qual é a sua lógica como profissional do movimento? Talvez seja também resgatar essas pessoas do limbo. Mas Sim, isso você... faz parte. Isso, aí é a coisa, né? Uhum. Porque o Pilates tradicional, ele já tem isso assim, escrito na testa, assim. Porque não tem... É difícil um Pilates... O objetivo do cara tem que ser desafiador toda a aula. Se você é um idoso, nunca fez prática nenhuma, está na beira da morte e precisa ser resgatado, qual é o máximo que você nesse perfil consegue dar? Então isso tem muito mais Pilates. Então, você tem que dar alguma coisa para ganhar alguma coisa. Se você não der nada, você não vai ganhar nada. E a responsabilidade principal, logicamente, não vai ser do instrutor. Uhum. Você tem que buscar essa motivação, estimular o aluno. E a gente, é uma pena, mas a gente não tem como fugir 100% das pessoas que estão no Pilates, porque simplesmente, é legal. Então, sim, é o nosso papel. É fundamental. A gente tem essa parte de
buscar o ambiente mais propício para o cara aprender, chegar lá, se desenvolver fisicamente e tudo mais. Mas o que eu digo também é que a gente quer abraçar tanto Sim. que quer fazer o que ele quer, entendeu? Eu estou procurando um espaço que eu não gosto disso, não gosto daquilo, não daquilo, eu gosto de ficar aqui sentadinho, beleza. E aí acaba deturpando as coisas, entendeu? Muitas pessoas não entendem o que realmente é a coisa que a gente tenta sempre agradar. E vocês aí que estão assistindo, o que vocês acham? Estou vendo o pessoal aí dando uns ois, né? Então sejam bem-vindos. A gente acaba vendo a conversa assim, aparecendo o nome do pessoal e a gente às vezes nem tem como falar, então. Mas eu estou lendo que todo mundo está Ninguém... falando, viu? Sim, alguma pergunta aí, galera? Se alguém tiver alguma pergunta, pode deixar. É. Eu peguei 2 livros aqui, Natan. Eu queria mostrar. Você já deve ter, né? Um é esse aqui. Mr. Peter. É bom. Tá? Infelizmente só tem em inglês. Eu vou pegar mas é muito legal. Descobrindo o clássico, o puro Pilates clássico. Tá? Infelizmente só tem em inglês, mas recomendo demais. Perceberam que Fernando quis mostrar que ele é poliglota, né? Não tem isso aqui em inglês, tá? Só tem em inglês. Poxa, Fernando, me Não, esse livro só tem em inglês, não há tradução em português, tá? Mas recomendo. Espanhol, não tem não? Hã? Tem... Espanhol, não sei. Tem espanhol? E vou dar uma dica também. Dica de leitura. Dica de leitura. Claro. Return to Life, né? Essa aqui é uma dica de leitura que é o seguinte. O Return to Life... Obrigatória, né? Não, é aquela coisa. Todo ano, releia. Todo ano releia. Porque vai ter uma visão diferente. Você lê uma vez, quando vai ler de novo, faz, caraca, velho, isso aqui tava aqui, eu não vi isso aqui não, é engraçado. Pode ser só, tipo, pós-Covid, minha memória que não tá boa. Mas... Não é só releia, eu acho que você tem que pegar os 34 e fazer os 34 descritos como estão no livro. Aí... Tem que fazer esses descritos como estão aí. Travando as articulações e assim vai. Você já faça, sinta o que ele quer dizer, manda bala. Se não... Mas realmente é diferente. Eu tenho outro. Tem outro livro, que também é legal. Esse aqui é a versão 2. The Voice, né? Esse é o Voice Classical Pilates 2. Tá? Eu recomendo primeiro a primeira, o 1, que o 1, ele... A gente sabe que a gente mora no Rio de Janeiro, me roubaram, né? Roubaram a mochila e levaram o livro junto. Mas eu tenho 2 aqui. Então leia também, que são várias histórias de vários professores de como como o método tradicional faz parte da vida desses professores. Eles contam uma história. Não é um livro científico técnico, mas é muito legal que vários professores contam histórias de como o método Pilates tradicional ele está na vida deles, como eles usaram, como foi importante para eles. É muito legal. Tem o 1 e o 2. Também, infelizmente, só tem em inglês. Tá? Detalhe, essas obras foram do mesmo autor, digamos assim, né? O Eduardo Peter. Senhor... Eita, ó, Sheila já está dizendo que vai pegar emprestado aí. Vai, sabe que é aquele 2V, né? 3V, na verdade. Né? Mas é isso, cara. Entender a forma pura da coisa. Entender, máximo de compreensão, mínimo de interferência, como a gente ouviu. Entender bem a fundo e, cara, é isso que eu quero, vou a fundo, vou ensinar assim. Não é isso que eu quero, beleza, eu não vou trabalhar com isso porque eu não sei nada disso. Pronto, simples assim. Eu não vou trabalhar isso porque eu não sei isso. Beleza, vou fazer outra coisa. E outra, gente, além de tudo, porque assim, se a gente for pensar, o porquê Pilates clássico é interessante para o instrutor conhecer, entra também um pouquinho no seguinte. Se você ainda não tem muita experiência na área, ou tendo experiência na área, continue a buscar esse conhecimento pela prática com outros profissionais. Pratique, seja aula online, seja aula presencial. Tenta buscar na sua cidade alguém que talvez tenha mais experiência, que você tenha que é aberto para conversa.
enfim, entra no estúdio de Pilates clássico para você experimentar e ver se faz sentido para você. Conhecer, viver aquilo, viva um pouquinho daquilo. E daí você vislumbra mais à frente se é algo que você, poxa, no meu trabalho eu tô achando que aquela parte tem mais sentido, enfim. É isso aqui que é Pilates, cara. Olha, é isso aqui. Pô, legal. Ou não. Enfim. Mas se permita viver aquilo ali. Porque basicamente eu acredito que você tem que dar nome aos bois. Exato. Entendendo melhor o que realmente tem no trabalho de Pilates, o que foi encaixado e etc. Sinceramente, eu não vejo problema nenhum se você sabe o que está fazendo. Você sabe usar essas ferramentas, distinguindo o que é cada coisa. São ferramentas muito poderosas. Não vejo problema nenhum. Agora, para isso precisa conhecer, né? Então, estude, leia, procure grandes profissionais. Tem esses materiais que o Fernando falou. Tem plataformas digitais que tem conteúdo que você... Antigamente é o que as pessoas faziam, buscavam quando não tinha acesso. Tem grandes professores espalhados pelo Brasil. Sim. Grande Horácio. Enfim. Você não precisa ir para longe, você não precisa ir para fora. Tanta gente no Brasil agora. Basicamente, tirando as palavras da professora do Fernando, Dorotê, você precisa equilibrar sua energia para ensinar, para praticar, para entender. E ao mesmo tempo, essa coisa nossa de às vezes só buscar pessoas de fora, tal, coloca, né? No Brasil é repleto de bons profissionais. Exato. Tem profissionais que estendem a mão. Enfim. Então é seguir o barco e continuar a estudar, porque também é isso, né? Pilates, eu sempre falo que quando você começa, no geral, a estudar Pilates, eu digo, indo para o trabalho dele mesmo. Você vai... Tem coisas que vão se encaixar, já fazia e não entendia por quê. Ao mesmo tempo, parece que sua cabeça vai abrindo e percebendo que quanto mais você entende ou mais estuda Pilates, menos você sabe também de Pilates. E nesse mundo você vai entrando, continua estudando, e todos os profissionais, conheço profissionais muito mais experientes que eu, muito mais anos-luz na minha frente. Sim. E a grande maioria que eu conheço, pelo menos que eu vou falar sobre isso, falam, continuo estudando, continuo praticando. Continue praticando, continue ensinando, continue compartilhando. Vai acontecendo, né? Continue mantendo o método vivo, sem interferências, bota ele para frente, para que novas pessoas tenham acesso. As pessoas tenham acesso e compartilhem cada vez mais o método, né? Como dizia, keep the flame alive, né? Mantenha a chama acesa lá o tempo todo, tem que ser, tem que manter, não pode se perder. Como tudo aquilo que é tradicional, tem um porquê. Tem um porquê, né? Isso é até interessante. Se eu procurar o conceito do que é clássico, o que é aquilo que serve de referência para a continuidade. Então, se você não entende nada dessa referência, vai estudar, pô. Ser profissional dessa área. E é uma área que isso é importante conhecer. Então, nada melhor do que Você acha que você que estuda tanta história, você acha que isso em algum momento se perde? Quando você deixa a referência de lado, cada vez mais de lado, a referência ela se dilui a tal ponto em que você não tem mais referência daquilo ou não? Eu creio que sim, por um motivo, Fernando. Pilates, ele se baseou em referências que se perderam. Incluindo uma das maiores referências, e é um cara que criou um próprio método de exercício. É o Eugene Sandon, né? Pai do fisiculturismo. O cara, ele foi uma referência para um monte de outros nomes do movimento, incluindo o Joseph Pilates. E o Joseph Pilates, talvez ele só não caiu no esquecimento porque ele foi para os Estados Unidos. Super profissionais conhecidos pegaram a prática dele e botaram para frente. Botaram para frente. Fletcher. E, por sinal, fazendo um monte de modificação. Mas, assim, a César o que é de César. Se não fosse o Ron Fletcher, talvez a gente não estava falando aqui sobre né? E ele que impulsionou isso, e logicamente Romana segurou a peteca, mantendo a coisa mais original, enfim. São
profissionais que fizeram a gente chegar onde estamos. E todo mundo vem de algum lugar, né? Agora, eu vejo muita coisa se perder, porque eu vejo isso, como eu tinha falado no começo, sobre a questão Sim, cultural. Muitas sim, por isso que eu te falei. Por isso que eu perguntei para ti, já que você é tão ligado na cultura aí da sua região, você deve ter coisas assim que se perdem. acabam se perdendo com o tempo aí, né? Se perde hoje em dia, se eu for fazer esse link, hoje em dia estão buscando criar leis para que as festas tradicionais tenham tradição. Sim, As festas tradicionais nordestinas estão cada vez mais sem a tradição nordestina. Virou, o próprio São João, não é isso? né? São João Isso. está perdendo muito a essência dele, pelo que eu Virou escuto falar, né? Pessoas festival. lá de... Isso. E eu gosto de música sertaneja, tá? Então é só para entender que não é que um é melhor que o outro, não é isso. Sim, mas aqui a moda está se sobrepondo à tradição. Isso não pode acontecer. E isso acontece meio que com Pilates também, assim. Surge uma Sim. novidade, nada contra as novidades, Coloca no meio. quer substituir. Não faz muito sentido. Ou Não. então dizer, não, mas se Pilates estivesse vivo, ele ia fazer isso, fazer aquilo. É. Ué, como é que você sabe? A Entendeu? gente diz que, a gente diz que o Si, aqui no Rio de Janeiro, ele morreu. Era traficante do morro aqui em cima, já morreu tem muito tempo, né? O Si morreu. Não tem Si. Entendeu? O Si não morreu. Bem, eu acho legal você, até como finalização do que eu penso, assim, eu acho legal você se dar essa oportunidade. Uhum. Pode ter certeza, porque você pode pensar, né? Tá nos vendo aí, ah, mas eu já sigo uma linha que eu acho legal, mais moderna. Eu não vejo nada de errado nisso. Mas, poxa, conheça mais sobre o trabalho original de Pilates, porque é um trabalho fenomenal e que tem Uhum. muita coisa que você pode aproveitar no seu trabalho modificado, moderno, enfim, não tem problema algum nisso. Mas beber da fonte, seja a área que você atuar, você beber da fonte que torna um profissional, vai entender melhor o próprio trabalho. Então, Exato. o que fazer? Vai dar importância ao seu trabalho. Então a gente diz, se você não dá importância ao seu trabalho, quem vai dar? É Né? isso Depois você aí. fica aí reclamando que Ter alma. ninguém te procura, que ninguém tá vazio. É isso. Você tem um profissional importante, procure fazer que o seu trabalho seja importante, seu espaço seja importante. Né? Que o método, aquilo que você trabalha, é de extrema importância. Né? Costumo dizer assim, que a gente vive numa sociedade de que você tem médicos, é ótimo. É uma sociedade incrível, uma sociedade que tem médicos, uma sociedade que tem advogados, uma sociedade que tem arquitetos, mas uma sociedade que tem professores de pilates também é importante. Entendeu? Tão importante quanto. A gente trabalha com movimento, saúde, vida, tão importante quanto. Não deixe o seu trabalho ser menos importante do que qualquer outro. Então, busque ressignificar, Natanael. Foi a palavra que eu mais gostei. Isso significar. Beleza? É isso. Alguém tem alguma pergunta? Se não, a gente pode encerrar. Tem uma... Fala. Nossos cursos, né, Fernando? Cortou. Fala de novo, Natália. Cortou. Tadinha. Nesse sentido, a gente vê até lógica no nome dos nossos cursos. Porque o nome da nossa formação aqui em Recife é Legacy, né? De legado. E o seu é fundação, né? Sim. Você é aquele que vai dar sustentação àquilo que você faz. Sim. Né? Então, Exato. é Nenhuma pergunta? isso. Temos recadinhos para a próxima live? Tem um recadinho de segunda-feira, não é isso, seu Fernando? Segunda-feira temos uma live especial. Vamos falar sobre o evento que vai acontecer no ano que vem. A galera já deve ter visto aí nas redes sociais. É o Pilates on Board, que vai ser o Pilates lá no cruzeiro, Isso. no navio, tá? Os professores que vão participar do evento, não da live, tá? O Jean-Claude e o Miguel Silva são os professores que estarão presentes nesse evento que vai ter dentro do navio. Mas quem está organizando é o Gil e uma outra professora que, me perdoe, esqueci o nome agora. Mas a gente vai começar com esses dois profissionais na
segunda-feira e eles vão falar sobre esse evento que vai acontecer no ano que vem. Beleza? Uma ideia bem legal que, quem sabe, aí, tá? E segunda-feira, 12h15, a gente está ao vivo novamente para falar sobre esse evento. Isso aí, atletas. Tranquilo? E junto a isso, vamos dar um recado do próprio Retorno à Contrologia, né? Ó, para quem não conhecia, né, o projeto ele surgiu na pandemia, no início da pandemia, e nós fizemos aí live com profissionais de tudo que é lugar do mundo aí, 17 países representados, tem elders do Pilates, professores de segunda geração, grandes nomes do Brasil e do mundo. Isso tem podcast, temos o canal no YouTube. Então, no próprio Instagram do Retorno à Contrologia, você consegue clicar lá, né, e achar esses links e rever ou ver essas lives, porque foram lives extremamente interessantes para a gente conhecer um pouco mais justamente isso, conhecer um pouco mais a nossa área de atuação. Entra lá no YouTube que você vai ver todas as lives, entender um pouco mais do método tradicional também. Apesar que tem outros professores falando sobre seus trabalhos, mas tem muita gente falando do método tradicional. É isso. Obrigado, galera. Valeu, valeu, valeu. Abração. Valeu. Se vê na segunda, então, 12h15. Um grande abraço, galera. Se cuidem. Abraço.